No ar com você, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, o seu programa Cabeça para Cima. Sempre trazendo para você programas com boa informação que informam, orientam e também edificam a sua vida. Aqui eu vou começar a repetir sempre, a gente quer ver você, assim como o nome do programa, de cabeça para cima, com vida plena, com vida abundante, informado e podendo tirar daqui informações que façam diferença na sua vida. Você sabe que a nossa programação, além de ser assistida pela televisão e pelo seu computador na internet, você também pode assistir pelo seu tablet, smartphone, em qualquer lugar que você esteja. É a Boas Novas com mobilidade. Essa mobilidade a gente tem alcançado porque você, querido semeador de boas novas, tem entendido o tamanho do nosso desafio e tem se colocado lá na brecha, nos ajudando a caminhar a cada dia. Orando e contribuindo. Você é uma bênção, você faz toda a diferença, né? Que o Senhor Deus possa abençoá-lo, possa atender os desejos do seu coração, porque você já entendeu que a Boas Novas é também uma missionária. Você que ainda não é um semeador, liga agora 2126-300 ou entra no nosso site e de forma segura você também pode se tornar um semeador. Ontem eu mandei um abraço lá para Fortaleza, recebi muitas mensagens assim carinhosas daquele povo que está nos assistindo e muitas pessoas que me disseram, eu quero ser um semeador. Muito obrigada a você que tomou essa decisão, que o próprio Senhor, que conhece o teu coração, que reconhece a tua intenção, Ele possa te retribuir, porque a gente não vai poder, a não ser caminhando, abençoando a sua vida e de tantas outras pessoas. É isso aí, é o exército de semeadores de boas novas crescendo a cada dia. Queridos, muitas organizações têm se mobilizado para saciar a fome de pessoas e suprir necessidades básicas, pessoas que vivem em países de extrema pobreza e também com situações de crise. E olha que a ajuda dessas organizações tem sido assim fundamental para que esses povos possam se recuperar, povos sofridos ao redor do mundo. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre ajuda humanitária, porque é muito importante que você conheça o trabalho que essas organizações estão fazendo. Começamos com o nosso informativo e contamos com você no nosso debate. De acordo com o Banco Mundial, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza. Esse número corresponde a 25% da população do planeta. Gente que vive com menos de $1,25 por dia, algo em torno de R$ 2,50. Em muitas regiões do planeta, a população ainda carece de recursos básicos. Em países da África, da Ásia e da América Latina, pessoas sofrem com a falta de comida, água, saneamento básico e atendimento médico. Após anos de guerra e depois de desastres naturais, como o terremoto que deixou milhares de mortos no Haiti, as necessidades são ainda mais urgentes e muitas vezes a ajuda humanitária é a única chance de sobrevivência. Ajuda humanitária é assistência material ou logística prestada normalmente em resposta a crises humanitárias. O principal objetivo da ajuda humanitária é salvar vidas, aliviar o sofrimento e manter a dignidade humana. De acordo com uma instituição de pesquisa sediada em Londres, o ano mais letal da história do humanismo foi 2008, em que 122 trabalhadores humanitários foram assassinados e 260 agredidos. É isso aí. Uma coisa que a gente tem percebido muitas vezes é que as pessoas dizem, não, eu posso ajudar. Mas se disponibilizar, dar seu tempo para ajudar efetivamente, muito poucos fazem isso. Hoje você vai conhecer várias organizações que têm se mobilizado, que têm mobilizado pessoas que ajudam de verdade. Você vai conhecer trabalhos extraordinários, que nós intitulamos de ajuda humanitária. Aqui conosco hoje eu recebo o André Araújo, ele que é secretário-geral da Cruz Vermelha no estado do Rio de Janeiro, já esteve com a gente outras vezes, né, André? Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui para nos ajudar a conhecer mais o trabalho tão importante de uma instituição como a Cruz Vermelha. É um prazer estar aqui mais uma vez
Estamos aqui para contribuir, incentivar, motivar todos a praticarem a ajuda humanitária. Se cada um fizer um pouquinho, muitas pessoas não passarão fome ou passarão menos, poderão comer, beber água potável. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto exatamente com o objetivo de estimular, incentivar e recrutar as pessoas que querem ajudar o próximo. Maravilha, isso aí. Também conosco, Rodrigo Gomes, ele é publicitário e é também diretor executivo da Missão Base. A Missão Base atua em parceria com a AME, em socorro emergencial. Também tem estado conosco. Muitíssimo obrigada pelo seu retorno aqui. Eu que agradeço. É sempre uma alegria muito grande a gente poder participar de um momento como esse, que é a oportunidade que a gente tem de compartilhar aquilo que Deus está fazendo através de organizações, através de igrejas, para cuidar do sofredor, do pobre, daquele que está precisando de ajuda e de socorro. Isso aí, né? Isso também é pregar o Evangelho, Isso também é pregar o Evangelho. Isso também é missão, é fazer missões, o Evangelho integral que a gente evangelização. acredita. Exatamente, né? Eu creio nisso, eu creio também. nisso. Acho que era Jesus fazia exatamente isso, né? É isso aí. Ele cuidava das pessoas e por conta disso, seu amor resplandecia muito mais, né? Bacana. Queridos, e também está conosco hoje o Vinod Chad. Ele é diretor executivo da Associação Internacional de Médicos e Dentistas Cristãos. Acertei o nome? Vinod Chad? Isso. Muitíssimo obrigada por você estar aqui. Thank you for being here. Thank you for inviting me. Muito obrigado por me convidar. ICMDA, or International Christian Medical and Dental Association, A ICMDA, a Associação Internacional de Médicos e Dentistas Cristãos, is a 50-year-old organization é uma associação de 50 anos and exists in 70 countries e existe em 70 países. and potentially has a membership of about 250,000 Christian doctors. E tem uma membresia potencial de 250 mil médicos. And we have one of our interests is the same as your team here on the television, which is humanitarian aid. Um dos nossos interesses e áreas de atuação é o mesmo que o nosso time que está aqui na TV hoje, que é a ajuda humanitária. And hopefully I can explain that a little bit in the Eu coming espero moments. poder explicar um pouco mais sobre isso nesse programa. Com certeza, com certeza. A gente vai querer conhecer muito o trabalho aí dos médicos de Cristo, né? E, queridos, eu quero também apresentar para vocês o Raniel Weller, ele que é o intérprete, né, do Vinod e é também vice-presidente nacional da Associação Médicos de Cristo, né? Muito obrigada também por estar aqui, por nos ajudar a usufruir do Vinod, né? Então, como ela disse, eu faço parte do Médicos de Cristo, que é a representação dessa Associação Internacional no Brasil. Então, é o que a gente representa. A ICMDA, que é a Associação Internacional Médicos de Cristo, seria o trabalho aqui no Brasil dessa Associação Mundial. Perfeito. Deixa eu começar com vocês um pouquinho, né? Fala um pouquinho mais para a gente o que é, como é que é o trabalho dessa associação e também do Médicos de Cristo. Yes. We were talking about humanitarian aid. Então, a gente está falando sobre ajuda humanitária aqui. It's one thing to directly do aid, and it's another thing to develop leadership, which will have a vision to do that aid. Então, uma coisa é você fazer ajuda humanitária, você dar ajuda humanitária. E outra coisa é você desenvolver a liderança que vai dar essa ajuda humanitária. And unless you give young people a vision while they are still medical students, se você não der uma visão para o jovem enquanto ele é estudante de medicina, and young doctors, e para jovens médicos, no caso, we will not be able to have people who will be able to a gente não será capaz de ter pessoas que vão ser capazes de prover ajuda humanitária no futuro. So we have both the angles. Então a gente tem os dois ângulos. A gente desenvolve liderança and also providing humanitarian e a gente a gente provê ajuda humanitária. A associação tem dois ângulos, dois pontos de vista. Um que desenvolve liderança e o outro que provê ajuda humanitária. Que é muito importante, né? Porque o trabalho de desenvolver lideranças é o que garante a continuidade efetivamente, né? Efetivamente. Na Cruz Vermelha, vocês também têm essa preocupação de desenvolver gente para dar continuidade ao trabalho, André? Isso foi citado, muito interessante, porque a Cruz Vermelha hoje está presente em 186 países há 150 anos. Mas no Brasil, especificamente,
nós temos muito pouca participação de médicos no movimento Cruz Vermelha. E nós estamos exatamente agora investindo em participação de congressos nos cursos de medicina para estimular, motivar os estudantes de medicina. Nós fizemos um congresso na Universidade Estácio de Sá e recrutamos no final, nós tivemos 175 acadêmicos se apresentando para contribuir com a Cruz Vermelha. Então hoje nós temos exatamente esse problema, porque na hora de realizar ajuda humanitária em campo, nós precisamos de médicos, nós temos enfermeiros, temos técnicos de enfermagem, temos outros profissionais, mas temos muita dificuldade em médicos, né? Então estamos fazendo parcerias com as universidades e também com sociedades de medicina, como a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro. A Missão Base também tem se preocupado em desenvolver. Eu tô insistindo nessa colocação porque eu acho que realmente nós não podemos perder esse foco de criar a motivação, de tocar no coração das pessoas, para que elas não percam esse sentido de ajuda humanitária. O mundo está se tornando muito individualista, não é? E se nós não cuidarmos dessa questão, talvez a gente perca um pouquinho aí o bonde da história, né? E a gente percebe muito também que é por falta de informação que as pessoas não se envolvem. A base nasceu em 2006 com o único objetivo de conectar necessidade com oportunidade. Identificar quais são as necessidades das agências missionárias e gerar oportunidade para as pessoas que estão dentro das igrejas e querem se envolver. A gente conheceu a AME em 2008 e 2009, mais ou menos, e a gente percebeu como era grande essa necessidade quando você tem uma catástrofe, como que a igreja pode se envolver. A maioria das vezes a igreja fica completamente perdida, ela não sabe como mobilizar, como recolher os alimentos, como entrar ou fazer com que esses alimentos cheguem até uma crise. Então a gente tem caminhado a base junto com a AME nessa parceria de tentar capacitar a igreja local, capacitar os crentes que estão dentro das igrejas locais para que eles entendam como que eles podem se envolver, quais são as oportunidades, que vai desde o médico até o camarada que vai limpar as casas, a lama, tirar a lama, né? Você uma vez viu uma equipe da Rede SOS da AME fazendo isso. Então são várias formas que as pessoas têm de se envolver num momento desse de ajuda humanitária. Perfeito. Vinod, o que você está fazendo nesse momento no Brasil? We are trying to get more doctors involved in the work of ICMDA. For example, we having meetings in every city. A gente está tentando juntar mais médicos do mundo inteiro. Ele não está só no Brasil, ele está fazendo uma viagem pelo mundo aí. And we invite Christian medical students and Christian doctors. A gente está convidando médicos cristãos, estudantes de medicina cristãos. We talk about our vision. A gente fala sobre a nossa visão, sobre a nossa missão. And the reason is that e a razão é because doctors, if you know, are very proud. Porque como você sabe, os médicos são muito orgulhosos. If other people talk to them about vision and about helping, se outra pessoa falar com eles sobre missão, sobre ajuda, then they will say, aí eles vão dizer, well, it is all right for him to say that, but he doesn't really know what it is. Ele está falando isso, mas ele não sabe o que é realmente. But if other group of doctors talk to them and say, se outro grupo de médicos falar para eles, see, we have been doing this and you can also do it. A gente faz isso, então você também pode fazer. And then they will say, okay, yes, maybe I've not heard that before, I should try. Então eu não tinha pensado nisso antes, então eu deveria tentar. And then they are tempted to join the organization. Então eles são tentados a participar da organização. And then they join the Brazilian Christian Medical Fellowship and make it strong. Então eles se juntam aos médicos de Cristo no Brasil e fazem mais forte o movimento nacional. So I went to Chile and ele veio do Chile antes de vir para cá. And I've come here and e agora ele está aqui. I was hoping also to go to Argentina but there was some problem and I was not able to go. Ele queria ter passado pela Argentina também, mas ele não conseguiu nessa viagem. But we have people in Uruguay who are very strong, so ele o grupo do Uruguai é muito forte. So we are just developing and forming a very strong association all over the world. Então eles estão formando uma associação muito forte pelo mundo todo. Com essas associações nacionais, a gente se junta na associação internacional e está formando uma associação internacional muito forte. Um momento especial, né? Aqui no Brasil, os médicos estão em alta, estão no foco, né? Com a questão do programa Mais Médicos. É um momento, assim, onde se chama a atenção. É um momento propício, realmente um momento propício, né? Perfeito. Você quer fazer algum comentário? Yes, I want to comment on that. Now, the problem is,
secular medicine. O problema é que ele queria fazer um comentário sobre isso, né, que você acabou de falar. O problema é que a medicina secular It teaches you professional medicine, te ensina a medicina profissional, but it doesn't teach you mas não te how to ensina look after the poor in como the cuidar villages. do pobre, do necessitado. So it is really a problem of the realmente Brazilian medical problema. education system. É um problema do sistema de educação médico do Brasil, que não ensina a olhar para o pobre, para o necessitado. You know, they are teaching facts, but they are not teaching values. Eles estão ensinando fatos, mas eles não estão ensinando valores. And this is why people, you know, don't want to go to rural areas, and that is why you have to pay. Talvez seja essa a razão que as pessoas não querem ir para áreas rurais, não querem desenvolver áreas rurais. And so you have to pay some other doctors to come and go to the rural areas. Então você tem que pagar outros médicos para virem para ir para as áreas rurais. Perfeito. Eu acho que é perfeito o seu comentário, é completamente pertinente. A gente sente, né, que essa é uma questão. As pessoas estão concluindo, se formando, tendo as suas profissões para ganhar dinheiro e não para exercê-las, para serem servos e atender de uma maneira geral a população como um todo, né? Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalozinho, vou dar a nossa parada e eu volto para a gente começar a entender quais são mesmo as principais necessidades das pessoas que vocês atendem, o trabalho também desenvolvido por cada uma das organizações de vocês. Vamos lá. Pois é, queridos, hoje a gente está conversando com você sobre ajuda humanitária e trazendo aqui para que você conheça melhor o trabalho de organizações que têm se preocupado continuamente em saciar a fome e atender necessidades básicas de pessoas que vivem em países de extrema pobreza. Isso também é pregar o Evangelho de Cristo, né? Isso é o que esse grupo está fazendo. E aí, André, fala para a gente sobre a Cruz Vermelha, o trabalho que a Cruz Vermelha tem feito. Começando por aí, como a Cruz Vermelha tem se posicionado, os principais focos de atenção do trabalho da Cruz Vermelha na ajuda humanitária? A Cruz Vermelha é a maior instituição de ajuda humanitária do mundo. Hoje é 150 anos no mundo, 105 anos no Brasil. E a Cruz Vermelha ela atua em diversas áreas, né? Eu trouxe até uma colinha aqui, porque são muitos dados. Mas a gente atua dentro da ajuda humanitária, na área de saúde, cuidando muito da questão de epidemias, tuberculose, poliomielite, sarampo, a própria AIDS. Equipes são distribuídas pelo mundo para levar educação, orientação, participar do tratamento, distribuir vacinas em áreas remotas. Atuamos na área de resposta a desastre. Atuamos na área de recuperação, que nós chamamos, que é depois do desastre, acompanhar a médio e longo prazo a recuperação das famílias, em gerenciamento de abrigos, na diplomacia humanitária, que é nas grandes instâncias dos governos, dos chefes de Estado, para estimular e mostrar a necessidade de ajudar as pessoas mais vulneráveis, a redução de risco de desastre, em diversas áreas nós atuamos. E no Brasil também é assim. Então, é importante dizer que a Cruz Vermelha, em todos esses anos, ela é movida pelo voluntariado, pelas pessoas que se apresentam voluntariamente. E o grande coração da Cruz Vermelha é o trabalho voluntário, aqueles que fazem porque amam o próximo, tanto que a nossa estratégia 2020, que é de 2010 a 2020, é salvar vidas e mudar mentalidades. E hoje vocês têm tido uma resposta de voluntários, as pessoas chegam, gente disponível, há pessoas disponíveis, profissionais com facilidade? Sim, quando nós recrutamos, mas vale lembrar que a maior facilidade é quando existe um desastre natural. E, na verdade, a instituição, a missão dela é minimizar o sofrimento humano. E o sofrimento humano não existe só quando há um problema de desastre natural. Então, as pessoas que se apresentam durante o ano, existe um número significativo, mas não tanto quanto o desastre natural. Então, aproveito para estimular e convocar e convidar. Mesmo que não esteja na época de desastres naturais, venham nos ajudar, porque a gente trabalha todos os dias, todos os anos, e às vezes 24 horas por dia. Como é a percepção de vocês das principais necessidades das pessoas nesse tempo, né, no dia a dia, fora das grandes catástrofes, as principais necessidades dessas pessoas nos países carentes? Eu acho que você tem... Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que também é especialista em desastre, ele estava falando que desastre não é só catástrofe natural, que a questão das drogas é uma catástrofe, né, também.
Então hoje você vê essa questão muito grande do crack e da dependência química que está entrando dentro das nossas igrejas. Eu faço parte de uma igreja que começou um ministério nessa área de dependência química e você vê assim como a coisa tem um nível muito maior do que a gente pensa. E aí essa carência da atenção, eu acho que esse mundo deixou o ser humano muito individualista. Então você olhar, eu acho que para o próximo, que é o principal mandamento, amar ao próximo, a gente tem esquecido um pouco isso. A gente tem nos amado, né? E aí você tem visto essa carência, eu acho que é de ser amado, às vezes de receber um abraço, de receber uma atenção, de conversar com alguém. Você viu um pouco atrás uma reportagem sobre crianças de rua e se descobre que de repente a maioria dessas crianças tem família, mas que estão saindo de dentro das suas casas por falta de amor, por falta de carinho. Então eu acho que é um celeiro incrível para o evangelho florescer nesse negócio todo. Eu acho que a catástrofe é uma oportunidade incrível da gente mostrar o amor de Deus para essas pessoas, né? A grande preocupação é, como você salientou, que as pessoas se mobilizam muito mais no momento de catástrofe. Só que nós estamos falando de uma necessidade que é contínua, que ela é permanente. Quando a catástrofe passa, talvez venha realmente o pior momento, que é o momento de resgate, o momento de recuperação, né? Qual tem sido a receptividade dos médicos, por exemplo, aqui no Brasil, ao trabalho que vocês propõem? Yeah, but can I just talk about you talked about what are the big problems? Você falou primeiro quais são os principais problemas, a primeira pergunta, né? Pode ser. I would like to say that besides the natural disasters, there are three big problems. Sim, ao lado dos desastres naturais, ele acha que tem três grandes problemas, três grandes necessidades. One is the unjust health systems. Uma é o sistema de saúde injusto que a gente tem em todo o mundo. The health system is so adjusted everywhere. O sistema de saúde é tão ajustado em todo lugar that the people who are well-to-do and people in the cities are benefited more than people in the rural em todo lugar, as pessoas na cidade são muito mais beneficiadas do que as pessoas na zona rural. The second big problem is o segundo grande problema lack of ethics in medical practice. É a falta de ética na prática médica. People don't know the difference between right and wrong. As pessoas não sabem a diferença entre o certo e o errado. E os médicos and they're not taught that and they begin to do things that will only benefit themselves. Eles não são ensinados a isso, a diferenciar o certo e o errado, e eles só fazem o que é bom para eles mesmos. And the third big problem is e o terceiro grande problema the doctor-patient relationship. A relação médico-paciente. It is a very impersonal relationship that é uma relação muito impessoal. That leaves the patient feeling completely alone. Que deixa o paciente se sentindo muito sozinho. And rejected. E rejeitado. So these are the three big problems. Esses são os três grandes problemas. Besides the disasters. Além dos desastres, né? Que foi a pergunta anterior, assim, qual é o grande problema que são identificados? A gente faz todo sentido, mais uma vez, né, a sua colocação. Nos últimos dias a gente está aí vivendo aqui no Brasil uma notícia, meio impactados, né, com a notícia de uma pessoa, um homem, que entrou no hospital para amputar uma perna em função de diabetes e simplesmente foi amputada a outra. Embora a perna que fosse para ser amputada estivesse ferida, mas no protocolo, no prontuário médico, alguém anotou errado, fez a anotação errada e aí o médico cortou a perna errada. Né? Que atenção esse médico teve para olhar aquele paciente, para interagir, para perceber, né, e poder fazer a coisa certa. Acho que é um pouco esse descaso, né? That's right. It comes from a lack of relationship. É uma falta de relacionamento mesmo. For example, if that patient was his own friend se o paciente fosse amigo dele, ou irmão dele, he would have definitely known which was the right leg. Ele certamente saberia qual era a perna certa. So this is also one of the big problems in medicine. É um grande problema na medicina, além das catástrofes que foram citadas aqui, né? E a nossa segunda pergunta? Quais as grandes a receptividade dos médicos aqui no Brasil para a proposta de vocês? Okay. So how are the doctors receiving
what we are talking about here in Brazil. Quanto eles se engajam nesse How do projeto? they get together in this project here? Yes, what we do is there are people who visit students in medical schools and make friends. Tem algumas pessoas que visitam os estudantes nas escolas médicas e fazem amizade. And then you have to have the skill of attracting young people. E você tem que ter, assim, as ferramentas necessárias para atrair jovens, né? As ferramentas necessárias que vão atraí-los. And we talk about vocation and calling. A gente fala um pouco sobre vocação, sobre chamado. And a lot of young people are interested and they begin to come together and meet regularly. Então muitas pessoas estão se interessando, estão se encontrando regularmente. And one city will have one group meeting. Então numa cidade a gente tem uma reunião com um grupo. And one state may have a regional meeting and then there may be national meetings. E talvez a gente faça algumas reuniões estaduais ou até mesmo nacionais, participam de reuniões estaduais e nacionais. And when you know that yes, there are other people who are enjoying doing what is right, you also begin to want to do what is right. E quando você começa a ver algumas pessoas que estão gostando de fazer o que é certo, você começa a gostar também de fazer o que é certo. Você começa a se interessar pelo que é certo. Of course, we are a Christian organization, so claro, a gente é uma organização cristã. So we use the scriptures to illustrate what we are saying. A gente usa a escritura para falar o que a gente acredita, para dizer o que a gente acredita, né? Para mostrar isso. You know, many people say, "Oh, young people today are useless." Muita gente fala, os jovens de hoje são perdidos, não tem nenhuma importância. But that is not really true. Não é verdade. Concordo, não. Os jovens estão mudando, os jovens estão interessados. The youth people are changing. They are showing interest in more. Yes, but if you make friends with them, mas se você fizer amizade com eles, they have a sense of idealism and they will want to join you. Ele tem um senso de idealismo e eles vão querer se juntar a você. So, you know, this is what we want to do in every country in the world. É isso que a gente quer fazer não só no Brasil, mas em como todo país do mundo, assim. Bacana. E tem conseguido aqui no Brasil. And we are having good results here as well. Yes, we are beginning to. Yes. A gente está começando. Perfeito, perfeito. Muito bem. Eu, antes de terminar esse bloco, ainda quero mostrar para vocês algumas fotos do trabalho da Cruz Vermelha. Né? O André está aqui, ele está começando a falar para a gente, já falou para a gente um pouco do trabalho da Cruz Vermelha e eu quero mostrar ainda algumas fotos. Vamos lá, pode mostrar as fotos e o André pode comentar. Xerém, janeiro agora desse ano em Xerém, acadêmicos de medicina, ali, acadêmicos de medicina, junto com na Cruz Vermelha, fazendo orientação pós-desastre. Isso, se não me engano, é no Mali. No Mali. Pode passar? Mali. Alimentos, né? Suprimento de alimentos para as comunidades vulneráveis. Pode passar a foto. Xerém, são enfermeiras, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem fazendo um curativo no olho de uma pessoa que sofreu aí por causa de poeira, né? Poeira contaminada. Haiti, a Cruz Vermelha do Haiti, lá no próprio Haiti. Mais? Cruz Vermelha nas praias, Rio de Janeiro, se não me engano, Ipanema, Leblon aí, atuando junto com o Corpo de Bombeiro, no verão, nos postos, né? Haiti, suprimento de águas, alimentos em geral. Perfeito. Mais? Cruz Vermelha nas praias também, socorrendo. O Corpo de Bombeiro faz o salvamento na água e nós fazemos o atendimento na areia, fora da água. Perfeito. Portanto, efetivamente em vários lugares, né, ao redor do mundo, não parando num lugar só, atendendo comunidades em áreas carentes, em áreas que não são tão carentes assim, mas que requerem atenção, como praias do Rio de Janeiro, né? Portanto, ao redor do mundo, efetivamente. Né? Eu já preciso fazer mais um intervalo, vou dar uma paradinha e eu volto e quero voltar com a AMI, tá bom? Vamos lá. Pois é, no início desse bloco a gente sempre gosta de já deixar um recadinho especial para você. Quero que você veja o meu recadinho antes de eu continuar conversando com você sobre ajuda humanitária. Olha aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida?
A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí, a gente aqui com gente especial que também faz a vida de muita gente ficar melhor. E aí, Rodrigo, como é que funciona a missão base e em que áreas ela atua predominantemente? Então, a Missão Base ela é uma agência missionária interdenominacional, nasceu em 2006 mais ou menos, e com o único objetivo de dar suporte às agências missionárias tradicionais que enviam missionário para o campo. A gente conheceu a AME por volta do ano 2000, a AME tem um pouco mais de 10 anos, e a gente sentiu a necessidade da AME com relação à mobilização dentro das igrejas com relação às catástrofes. A AME, quando ela nasceu, ela era muito focada na questão do sudeste da Ásia, e é até hoje. A Margareta ela é uma brasileira, mas asiática. Uhum. E ela via a carência do sudeste da Ásia, é a região do planeta que mais tem catástrofes naturais. A AME ela entrou na época do tsunami na Indonésia, em 2004, foi mais de 1 milhão de mortos. Depois ela entrou em Mianmar, no ciclone Nargis, que foi mais de 120 mil mortos, e no Timor-Leste, na Guerra Civil, que ela atua tanto em catástrofes naturais ou catástrofes provocadas pelo homem. E aí, ela foi uma das primeiras organizações no Brasil cristã que começou a focar nessa coisa da catástrofe e enxergar na catástrofe uma oportunidade de sinalizar o reino de Deus, principalmente em países fechados ao Evangelho. Uhum. Que você não poderia entrar como agência missionária, mas você entra como ajuda humanitária. E a AME tem experiências lindíssimas com relação a isso em países que ela não poderia entrar de outra forma. E por conta do know-how, da experiência dela, ela começou a ser convidada para atuar em outras catástrofes em outros lugares do mundo. E aí ela fundou a Rede SOS Global, que é uma rede de organizações cristãs que atuam em catástrofes em qualquer canto do planeta. Então a rede, junto com a AME, ela tem atuado no Brasil, quando teve região serrana, todas essas grandes catástrofes no Brasil ela tem atuado. E a base ajuda ela mobilizando esses voluntários, principalmente no Rio de Janeiro. Uhum. Porque você tem necessidade de médicos, de psicólogos, de pessoas para fazer faxina, para ajudar, para aconselhar o morador, para fazer triagem dos alimentos. A gente tem trabalhado nessa parceria, ajudando a igreja a entender como ela pode ajudar de forma organizada, de forma relevante, e fazendo esse canal com a AME, com a Rede SOS Global. Quem pode fazer parte desse grupo? Qualquer pessoa que entenda que possa ser útil, que possa servir. É claro que você tem necessidades específicas para cada situação, então tem demanda de médicos, de dentistas, tem demanda de enfermeiros, tem demanda de psicólogos. O atendimento psicológico é algo muito importante numa situação de catástrofe por causa do trauma que as pessoas sofrem, mas também você tem necessidade de voluntários para fazer triagem do que é doado. Às vezes você tem um volume muito grande de roupa que é doada e que você precisa de gente para fazer a separação, para poder fazer as pilhas certas. O André uma vez foi impactado com a equipe da Rede SOS fazendo faxina na casa das pessoas, tirando a lama de dentro. E às vezes ninguém pensa nisso, e a Rede SOS e a AME pensou nisso. Então tem um impacto incrível no morador que está com a sua casa cheia de lama e vê uma equipe limpando. Chega alguém para ajudar, é fundamental, né? No caso da AME, da rede, você precisa fazer um treinamento para participar. Qualquer pessoa pode fazer, mas você tem que fazer esse treinamento. Porque às vezes a pessoa é médica, mas ela nunca esteve numa situação de catástrofe. Então, tem algumas características, alguns requisitos, algumas informações que é importante a pessoa saber. E aí ela tem que passar por esse treinamento para poder se envolver de alguma forma. Vai lembrar que a Cruz Vermelha está à disposição também para ministrar treinamentos para as igrejas, para qualquer instituição. Sobre água, sobre primeiros socorros, seja o que for na área de ajuda humanitária. Nós estamos à disposição para isso. Treinar outras equipes, outras instituições, para que elas possam, de forma independente, fazer esse trabalho. Só fazer contato comigo, né? E a gente agenda. Isso já acontece. Perfeito. E os médicos de Cristo? Além dos contatos que vocês fazem, um médico que se interesse, ele já é um profissional estabelecido, mas se ele quiser participar de um projeto como esse, como é que ele faz?
can a doctor participate? In mission? Yeah, or humanitarian aid or anything. Yes. If you look at all the Christian organizations, se você olhar para todas as organizações cristãs, they will have fantastic plans, eles têm planos fantásticos. but they will often have no people to do what they want to do. Frequentemente eles não têm pessoas para fazer o que eles querem fazer. The need is very great, but there are not enough people to do anything. A necessidade é grande, mas não tem pessoa suficiente para fazer. And so, one of the things we do Então uma das coisas que a gente faz is to provide training. é prover treinamento. And so we provide, last year, for example, in Lebanon, Ano passado, por exemplo, no Líbano, we got together young doctors from all over the world, and there were 3 from Brazil. a gente recebeu jovens estudantes de todas as partes do mundo e tinha 3 do Brasil. Eu estava lá também. And we trained them E a gente os treinou. so that not only they learn, but they learn to train others. Não somente eles aprenderam, mas eles aprenderam a treinar outros, a disseminar o treinamento que eles tiveram no Líbano e em outros lugares do Brasil. A multiplicação, a garantia da continuidade do That is trabalho. called training of trainers. Esse se chama treinar treinadores. And so this is one of the important things we do. É uma coisa importante que a gente faz como organização. One of the things we talk about is sense of vocation. E uma coisa que a gente sempre fala é o senso de vocação. And we tell them that you can have a small vision, A gente fala para eles que eles podem ter uma pequena visão, or you can have a big vision, ou ter uma grande visão, or you can have a very big vision. ou você pode ter uma visão muito grande. Most people want to become great doctors, have a nice house, A maioria das pessoas querem se tornar grandes médicos, ter uma casa boa and look after the families. e cuidar da família. We define that as a small vision. Eu defino isso como uma visão uma visão pequena. Concordo, Not também bad, acho. but small. Não mal, mas pequena. Não é ruim, mas é pequena. Voltada para o seu próprio umbigo. And then there are people who may want to do a little bit more charity on the weekends, or they go out and help some people when they have Algumas holidays. pessoas querem fazer um pouquinho mais, quer fazer caridade nos finais de semana, ou ajudar algumas pessoas quando eles vão de férias. So their vision is a little bigger. Essa visão é um pouquinho maior. But what we are saying is Mas o que that nós is not estamos enough. dizendo é que ainda não é suficiente. Your vision should be a A sua calling visão from God. deve ser um chamado de Deus. Not what I want to do, but what God wants me to Não o do. que eu quero fazer, mas o que Deus quer que eu faça. So that is a big vision. Essa é uma visão grande. So like that, in different areas we provide training. Então nisso a gente provém em diferentes áreas treinamento. And we believe that leadership training is more important A gente acredita que treinamento de liderança é muito importante than only doing mission. do que somente fazer missão. We do mission, and I will talk about it after this. A gente faz missão e eu quero falar sobre isso, But our focus is on development leadership. mas o nosso foco principal é em desenvolvimento de liderança. Perfeito. Para O que ele garantir falou, a eu só vou- continuidade do trabalho. Exato. Mas o que ele falou assim é muito voltado assim como organização internacional, porque a organização internacional ela existe, mas ela ao mesmo tempo não tem como você ser membro da organização internacional. Ela agrupa várias organizações nacionais. Como o Médicos de Cristo é afiliado então à ICMDA, que é a organização internacional, todas as associações assim por volta do mundo também são filiados a isso. Então não tem como você fazer parte da ICMDA em si, da organização internacional. Você faz parte do Médicos de Cristo a nível nacional. Perfeito. E quem quiser fazer parte do Médicos de Cristo, São como muito é que faz? bem-vindos, tá? Igual ele me fez uma pergunta, o André não é somente médicos. A gente colocou o nome médicos mais no sentido bíblico da palavra médico do que do sentido profissional. Então é mais qualquer um da área de saúde, principalmente, que é o nosso foco, pode fazer parte tanto dos nossos treinamentos, os congressos que a gente faz, capacitações, como também da missão em si. Então, como ele falou, um dos campos seria treinamento, perpetuação do trabalho, e outra visão também seria a parte de missões em si, que a gente tenta programar de acordo com a necessidade. Perfeito. E como a gente sabe da necessidade também? Sendo uma coisa mais específica, principalmente a nível mundial, nesse contato que a gente tem com a organização mundial, a gente tem essas parcerias de outras organizações pelo mundo que têm essas necessidades, que levantam essas necessidades. E no Brasil, com as outras agências missionárias no Brasil. Como tivemos vários membros também, que na época do desastre do Mianmar, foi justamente num congresso do Médicos de Cristo em 2008, em Belo Horizonte, que foi a Margareta que estava presente, que chamou quem estivesse no congresso, porque era proibido ir, estava fechado o país para qualquer ajuda. Quando eles abriram, chamou um monte de gente da plateia mesmo, foi.
Então é estar em contato mesmo com Médicos de Cristo. Quem participa através do site pode se inscrever. E a gente vai estar sempre mandando as informações por e-mail dessas programações, tanto de treinamentos como também de missões dentro do Brasil e fora do Brasil. Ações missionárias Ações mesmo, missionárias. Né? De suporte. O pessoal preparou aí algumas fotos do trabalho dos Médicos de Cristo. A gente vai passar as fotos e você pode comentar um pouquinho para a gente, tá bom? Vamos lá. Tá, então essa é a parte de treinamento, é o treinamento no Chile, que foi 1 ano atrás, que foi justamente para o Grupo do Chile começar. O Grupo do Chile começou nessa data, que foi em agosto do ano passado. Isso é em Boca do Acre, que já é no estado do Amazonas, mas é divisa com Acre, que a gente foi a convite da missão Novas Tribos do Brasil. Isso também voltou para o Chile, é uma foto do treinamento do Chile, da ICMDA, quando a gente começou o Grupo do Chile, que eles tiveram a oportunidade de voltar esse ano e o grupo está bem maior. Tiveram mais de 100 pessoas lá. Também o Grupo do Chile, isso é em Antofagasta, no norte do Chile. A próxima foto agora também é em Boca do Acre, no Amazonas. Então essa igrejinha foi onde que a gente atendeu, fez atendimento médico durante o dia inteiro e à noite a gente fez um culto com as pessoas que foram atendidas. Essa é a equipe que esteve com a gente em Boca do Acre. Foi uma oportunidade muito boa, a gente teve médico, dentista, enfermeiro, técnicos de enfermagem também, e os missionários que estão plantando uma igreja local entre o povo indígena de Jamamadi. Esse foi agora em julho, no final de julho. Foram 4 dias de atendimentos mesmo, a gente conseguiu atender uma tribo inteira e os missionários moram lá, dentro dessa tribo. Então eles trabalham, então foi um trabalho assim, o objetivo deles lá, em Boca do Acre, não era que a gente levasse o atendimento médico. Nosso objetivo principal é levar a palavra de Deus. Mas foi a forma que a gente usou de mostrar o amor para essas pessoas, foi levando esse cuidado de atenção à saúde para eles. Foi uma forma que a gente encontrou para que a gente conseguisse chegar mais fácil ao coração daquele povo. E eu acho que é a forma mais eficaz. Como é que a gente pode falar do amor de Deus se a gente não cuida das enfermidades, se a gente não cuida do sofrimento, se a gente não busca matar a fome das pessoas, né? Era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus fazia, né? Ele mostrava o amor, muitas vezes curando o cego, o aleijado. E isso era o que mais expressava o fantástico amor dele, né? Então... É muito legal que, assim, eu recebi depois o feedback dos missionários porque eles moram lá. Então, muito legal você participar de alguma coisa que tem continuidade. A minha vontade, igual ele falou, foi assim, o problema pior é que a gente ficou muito sobrecarregado nesses dias que a gente trabalhou. Trabalhou muito, muito mesmo. E a minha preocupação é que, assim, a gente estava repetindo um modelo de atendimento que você vê no SUS, em outros lugares, porque a gente quer atender todos os índios, então a gente teve que atender muito rápido. Aí eu estava orando muito nesses dias que eu passei lá, justamente para que eles conseguissem perceber alguma diferença no nosso diagnóstico, nos remédios que a gente estava dando, alguma coisa, para não ser o mesmo tipo de atendimento que eles têm em qualquer lugar. E o que foi legal é que realmente eles perceberam, eles falaram que a abertura que o povo Jamamadi está tendo com os missionários agora está sendo bem maior depois da nossa ida lá. Apesar de esse não ser o objetivo principal da gente... dos missionários lá, que era levar o atendimento, a saúde, o objetivo deles é realmente levar a palavra, mas depois dessa nossa ação em julho, eles sentiram que a abertura deles está muito maior, assim, que eles estão recebendo melhor nas casas, que eles estão aceitando melhor e falaram assim, o médico que veio trouxe uns remédios e acertou direitinho o diagnóstico. Essa era a minha maior preocupação. É um atendimento médico com perfume, né? Exatamente. Com perfume de Cristo. E que faz muita diferença. Mas a preocupação era realmente essa, que eles conseguissem ver isso, sabe? Então foi muito bom. Queridos, eu acho que eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com vocês, mas a gente tem tempo, né? Acaba tendo um tempo limitado, eu já preciso fazer mais um intervalo. A gente vai dar uma nova paradinha e volta já já para o nosso último bloco, tá bom? Vamos lá. É isso aí, queridos. A gente, quando fala sobre ajuda humanitária, nosso coração se derrama, né? E muita coisa a gente poderia ainda falar mais, mas a gente acredita que vocês puderam conhecer, sim, o trabalho dessas instituições e muitas outras. E eu louvo a Deus, porque a gente cada dia mais tem a percepção mais forte de que o Evangelho não se limita a falar do amor de Deus, mas ele vai muito além. Ele
requer praticar esse amor. E ajuda humanitária é isso, né? É praticar o amor de Deus. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, podendo mostrar o amor de Deus na prática. Como diria meu cunhado Sérgio Paulo, materializar o amor de Deus aqui, né, para as pessoas. Despedida final de vocês, a mensagem final de vocês para o nosso telespectador. What I would like to tell the doctors in Brazil, O que eu queria falar para os médicos do Brasil and the medical students in Brazil e para os is estudantes de that, medicina no Brasil é: first of all, to get connected to the Brazilian National Christian se Medical conectem Organization. aos médicos de Cristo. They can write to you, the Eles channel, podem or they can escrever pelo contact website, Dr. que é Hanel. www.medicosdecristo.net. And for them to consider coming to the 2014 E considerem participar do Congresso Mundial de 2014. World Congress O in Congresso Amsterdam, Mundial da ICMDA em Amsterdã, na Holanda, em Rotterdam. Perfeito. where we are expecting more than 1,500. Que a gente Maravilha. espera de mais de 1.500 participantes. They will get a vision about Eles vão what ter to uma do with their visão lives. sobre o que fazer das suas vidas. Tá certo. A gente pode deixar, inclusive, o folheto e a divulgação disso no nosso site para incentivar as pessoas a participarem do Congresso. Muitíssimo obrigada. Sua despedida. A gente quer agradecer a oportunidade. Eu acho que a mensagem principal aqui é façam parte. Eu acho que existe muito a ser feito e poucas pessoas têm se levantado. Então, se você quiser participar, se você quiser se envolver, se você quiser saber como agir numa situação de catástrofe, no caso da Rede SOS Global e da AME, pode mandar um e-mail para contato@base.org.br. Você vai receber informações de treinamento, de congressos da AME e de necessidades de voluntariado dentro de cada catástrofe, de cada situação que acontecer. Então, contato@base.org.br. Perfeito. André. Agradecer mais uma vez e aproveitar para recrutar todos aqueles que têm interesse em se envolver com a ajuda humanitária. A Cruz Vermelha está à disposição, nós ficamos na Praça Cruz Vermelha, que todo mundo conhece, e atuamos aí no Brasil inteiro em 23 estados, atuando em diversas áreas. Em 2010 nós treinamos 17 milhões, no mundo, 17 milhões de pessoas em primeiros socorros, e estamos passando um momento novo agora. Foi eleita uma nova presidente nacional, Roseli Sampaio, que veio do voluntariado, uma jornalista que foi voluntária há muitos anos, envolvida, e isso tem nos estimulado bastante. Então, você que está nos vendo, nos escutando, venha trabalhar com a Cruz Vermelha, que você terá grandes experiências na sua vida, como eu tenho, e a gente verdadeiramente, nós estamos aqui para ajudar as vidas e socorrer, independente das circunstâncias, independente das condições. Perfeito. Verdadeiramente nós amamos as vidas e nós vamos ajudar como sempre ajudamos há 150 anos. Pois é, tá vendo? Olha só não participa quem não quer. Não faltam oportunidades. Você pensa que não pode? Pode sim. Você vai ser treinado por uma dessas instituições ou outras que estão aí. Faça a sua parte, porque tem muita gente precisando de você. Obrigadíssima também pela sua participação conosco hoje. E eu termino o programa ainda com um pouquinho da música do Ministério Trazendo a Arca. Paz. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, por isso nós profetizamos. Eu quero estar no meio dos profetas, no alto da montanha. Eu quero ser tomado por tua glória, usado pelo Espírito. Igual Davi em Ramá, na casa de Samuel, vou profetizar. Ninguém pode impedir, ninguém vai me calar. Vou profetizar. Pra nós não vale encantamento, não. Uou! Vou profetizar. E a maldição lançada contra nós, meu Deus, reverterá.
do Espírito. Igual Davi Ramá, na casa de Samuel. Vou profetizar. Ninguém pode impedir, ninguém vai me calar. Vou profetizar. Pra nós não vale encantamento, não. Oh, Vou profetizar. e a maldição lançada contra nós, meu Deus, reverterá. Toda armadilha e perseguição, oh, Não nos tocará. e toda língua que usar contra nós jamais prosperará. Pra nós não vale encantamento, não. Oh, Vou profetizar. e a maldição lançada contra nós, meu Deus, reverterá. Toda armadilha e perseguição, oh, Não nos tocará. e toda língua que ousar contra nós jamais prosperará. Quando o espírito da profecia está no nosso meio,